Então, olha o que diz aqui no livro de Marcos, no Evangelho de Marcos, capítulo 4, no versículo 35. Diz assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. E o vento se aquietou e fez-se grande a bonança. Então lhes disse Jesus: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Você vê aqui que, já sendo tarde, Jesus disse para os discípulos: passemos para outra margem. Eu sei que já é tarde, mas vamos para o outro lado. Vamos atravessar, vamos para outra margem. Pensa nos discípulos sem entender. Pensou? Depois desse dia todo, ensinando essa multidão, porque eles despediram uma multidão, o mestre diz isso logo agora. Poxa, esperou ficar tarde, de última hora, de uma hora para outra, do nada, e atravessar pelo mar. Por que a gente não vai andando? O melhor, de repente, seria ir andando, sim ou não? Mas já cansado e com sono, Jesus disse: vamos pelo mar. É mais rápido. Pensa num pedido um tanto quanto inesperado. Do nada, Jesus chegar e falar: e sem as velas, já é tarde, mas vamos atravessar para outra margem. E agora, à noite. E já de cara é um ensinamento. Que com Jesus, você tem que estar sempre pronto para o inesperado. Porque o que vai prevalecer sempre vai ser a vontade dele. E tem coisas que o Espírito Santo vai pedir para você de um jeito que você não espera. Ou vai acontecer situações que serão dessa mesma forma aqui, do nada. Do nada, algo inesperado. Depois de um dia inteiro de ensinamento, já sendo tarde, ele pôs os discípulos à prova. Veio a hora da prática. E vai ser hoje, mesmo sendo tarde. Em outras palavras, era dia de prova prática. E de forma inesperada, um teste surpresa. Você que já estudou, de repente você, em um dado momento na escola, não sei se já aconteceu contigo, mas comigo já. Era teste surpresa, do nada, em relação àquela matéria que a professora já havia explicado e ensinado. Ela passava um teste surpresa. E chegou essa hora, a hora da prática. E você tem que estar pronto para isso, para o inesperado, que vem sempre de acordo com a vontade de Deus, seja vindo dele ou de qualquer situação de problema que possa surgir. Você tem que entender que o inesperado sempre aparece. Tem coisas que do nada acontecem. Você vê um dia inteiro de ensinamento e no final do dia, todos querendo descansar, Jesus pega e fala: e sem as velas, preparem o barco. Nós vamos atravessar o mar, nós vamos sair daqui para lá, passemos para outra margem. E continua assim. Os discípulos, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco. E outros barcos o seguiam. Quer dizer, tinha outros barcos que foram seguindo Jesus também sobre o mar.
Jesus não foi andando beirando o mar. Jesus foi no barco que ele usou para ensinar. E outras pessoas ali que também tinham seus barcos foram atrás de Jesus. Outros barcos o seguiam. E enquanto Jesus ia no barco, olha só, outra vez algo inesperado. Primeiro um pedido e agora outra vez algo inesperado. Ora, se levantou um grande temporal de ventos e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Peraí, o que acabamos de ler? Outros barcos o seguiam. Como é que pode ter mais de um barco no mar, porque está escrito outros barcos vindo atrás de Jesus? E enquanto a tempestade, a palavra só relata que ela veio para um único barco. Outros barcos seguindo, mas aqui na hora do temporal fala o barco. Tinha mais de um barco no mar, mas a tempestade só veio para um. As pessoas podem estar no mesmo lugar que você. As pessoas podem estar no mesmo mar que você, mas o temporal não vem para todo mundo. De repente, tem vindo só para você. Você está no mesmo mar que as outras pessoas estão, mas o grande temporal de problema, com ondas, só tem vindo contra você. E você se pergunta como é que pode. E você se pergunta por quê. A resposta é simples. Olha para quem está contigo no barco. Quem está contigo no barco é Jesus. É no seu barco que ele está. E é nisso que você tem que crer. Creia que ele está com você. Entenda, vai haver situações que o temporal só virá para você, mesmo tendo outras pessoas no mesmo mar. Porque se fosse ao contrário, se o temporal viesse para elas, talvez elas iriam sucumbir. Se fosse para vir para todos, muita gente naquele mar sucumbiria. Porque Jesus não estava no barco delas, ele está no seu. Por isso tem vindo certas situações para você. Por isso tem certas tempestades que só veio para você, mesmo existindo outros barcos nesse mar que você está. Justamente porque você está na frente deles, mostrando para eles a direção. É você quem está de frente e é Jesus quem está contigo. Quer ver só? Pensa. Se certas lutas, certas tempestades viessem para um filho que não tem Jesus no seu barco. Entende? Você que é mãe, porque a tempestade vem para você, é para que quando ele for passar pelo local que você já passou com lutas, ele encontre a calmaria. Amém? Você vê que tem pais que dizem assim: jamais vou deixar meu filho passar pelo que eu passei na idade dele. É por isso que Jesus está no seu barco. Entende agora porque você de repente é a única pessoa que tem Jesus na sua família? Entende agora porque tem certas lutas que é só você que enfrenta, só você que é chefe de família passa? Esse barco de repente é alguma área da sua vida. Talvez sua família, seu trabalho, a sua empresa, a sua saúde. E de repente tem vindo um grande temporal sobre ele. Você é essa pessoa que diante do mar, o temporal só está sobre você. A nuvem só está sobre você. Ei, é porque Jesus está contigo. Jesus está no seu barco. Amém? Quer dizer, um temporal, o barco enchendo de água, águas vindo das ondas que quebravam contra ele, águas caindo do próprio temporal, problemas vindo de todos os lados. Mas olha o que diz: Jesus estava na popa, Jesus está no barco, Jesus está contigo e dormindo sobre o travesseiro. Quer dizer, o mar revolto, o temporal caindo, ondas vindo para sucumbir o barco, os discípulos desesperados e Jesus com a cabeça tranquila no travesseiro. Entenda, temporais virão contra você com apenas o intuito de desesperar você. Ei, desespera não, não se desespera não. O temporal vem com esse intuito.
ou te desesperar, ou fazer você esquecer e não perceber que o Nazareno está contigo, que quem está contigo é o Todo-Poderoso. Amém? Não se desespere como os discípulos. Coloca a sua cabeça no travesseiro, descansa. Fica tranquilo. Quem está contigo é Jesus. Não perca seu sono por conta dos temporais. Jesus deixou claro isso aqui. Mas há quem diga, eu estou doente. E o médico disse que para o meu caso não tem mais jeito. Como é que eu fico tranquilo com a cabeça no travesseiro? Como é que eu não vou me desesperar diante dessa situação? Ei, quem está contigo é Jesus. Quem está contigo no barco não é esse médico, é o Nazareno. Mas ele disse que a cirurgia é arriscada. Quem está contigo nesse barco é Jesus. Aí você diz, me ameaçaram de morte. Quem está contigo no barco, dentro desse mar, no meio desse temporal é Jesus. Quem está contigo nesse barco, eu repito, é o Nazareno. Aí continua assim, ó. Olha o desespero dos discípulos, no versículo 38. E Jesus na popa dormindo, sob o travesseiro, eles o despertaram e lhe disseram, mestre, não te importa que pereçamos? Jesus, nós estamos perecendo e você não está se importando? É o que muitos também pensam, em meio ao desespero. Jesus, estamos sucumbindo. Desperta aí ao nosso favor. Eles despertaram Jesus tomados de medo. Jesus, despertando, repreendeu o vento e ao mar, dizendo, acalma-te e emudece. O vento se aquietou e fez-se grande a bonança. Versículo 40 e 41 diz assim, ó. Então lhes disse, por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Jesus repreendeu 3 coisas aqui. O mar, o temporal e a timidez da fé. O mar e o temporal falando acalma-te e emudece. Só que a timidez e a falta de fé com essas palavras. Então lhes disse, por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Por que vocês são assim tímidos? Não se intimida não. Tá tímido porque eu tô aqui? É minha presença que intimidou vocês? Ou é por conta da força do mar e do temporal? Eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Jesus repreendeu ao mar e o temporal. E agora a timidez da fé dos discípulos, a ponto de achar que nem fé eles tinham. Jesus, ele quer ver a intrepidez da nossa fé. Jesus, ele quer enxergar na nossa fé a intrepidez em meio ao mar revolto. A coragem da nossa fé em meio aos nossos problemas. Seja com água das ondas vinda contra o nosso barco, ou até mesmo com as águas vindas do temporal. Não importa por onde a água tem vindo, com o intuito de afundar o barco. Jesus não queria ser acordado para que ele repreendesse o temporal. Jesus queria acordar com o temporal já repreendido por alguns dos 12. Amém? Para que ao invés de falar porque sois tímido, como é que não tendes fé, ele pudesse falar assim, porque sois intrépidos, agora eu sei que vocês têm fé. Poxa, dos 12 não teve um. Então o segredo é esse, é agir a fé com intrepidez, contra esse mar revolto, contra essa tempestade. Poxa, se Jesus está no barco, seja mais intrépido ainda. Se eu tenho o Espírito Santo, a minha fé, ela é mais forte ainda. Ela é mais forte do que quem não tem. Se a presença de Jesus está comigo, a minha fé está além do que aquela pessoa que não tem Jesus no barco dela. Repara só, se essa luta não veio só para você, mesmo tendo outros barcos no mesmo mar, porque tinha outros barcos vindo atrás. Veio para você porque eles não têm a mesma intrepidez de fé que a sua. Jesus sabe, ele sabe a fé que você tem. Use-a. Fale o que Jesus falou. Acalma-te, emudece. Faz um teste aí agora. Fala para essa doença, acalma-te, emudece. Faz um teste aí agora, fala para essa dor.
Acalma-te, emudece. Fala para esse câncer, acalma-te, emudece. Diz para esse vírus, para essa infecção generalizada, acalma-te, emudece. E você vai ver o temporal se acalmando e o mar revolto se emudecendo. Diga graças a Deus. Como eu falei lá atrás, o inesperado sempre aparece. Mas você tem a arma da fé, para que você nunca seja pego de surpresa. O intuito era ver a coragem da fé dos discípulos. Entende agora? O intuito ali, já sendo tarde içar as velas, atravessar o mar, era para ver se as fé dos discípulos eram intrépidas, se eles já tinham aumentado um grau na espiritualidade deles, e se eles estavam prontos para o inesperado, como reagiriam diante de tudo isso, se eles criam de fato na presença de quem estava com eles. Porque eu repito, se eu sei que a presença de Jesus está comigo, a presença dele me encoraja ainda mais. E os ensinamentos de Jesus não ficam só na aula teórica, não. Em algum momento vem a prática. E muitas das vezes como um teste surpresa, igual na escola. Você pode estar certo de uma coisa. Uma hora, algo inesperado acontece, seja vindo da palavra de Deus para que você faça, ou numa forma de problema para que você tome uma atitude de fé, mas de fé com coragem. Em algum momento, você vai ter que colocar essa fé em ação e com intrepidez. E o que pode até causar espanto em outras pessoas, porque foi justamente aqui, na hora da ação. Na hora da prática, os discípulos falharam. Na teórica, eles tiravam 10. Diante desse teste surpresa, eles tiraram nota vermelha. Se a presença de Jesus está com você nesse barco, é para te encorajar ainda mais. Então, isse as velas, fortaleça a sua fé. Se o mar está revolto diante de você, seja intrépido na sua fé. Tenha uma fé diferente das demais pessoas próximas a você. Se Jesus está contigo, não se intimida com esse problema, não. Pelo contrário, tenha coragem. Olha para esse temporal com outros olhos. Olha para o mar e para esse temporal e diga, quieto, calado, acalma-te, emudece. Seja você o discípulo intrépido, de coragem, que Jesus não achou no barco dele. Esse barco não afunda, porque é o Nazareno que está contigo, tá bom? Use essa fé com coragem. Ela é o poder de Deus dentro de você. Que Deus te abençoe, sua família. Continue acompanhando a gente. Esse canal é para fortalecer a sua fé com a mensagem que vem da palavra de Deus. Compartilhe, curta, ajuda a gente, tá bom? Fique na fé. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas.